Em 1995, o filósofo italiano Umberto Eco, ele deu uma palestra na Universidade de Colômbia em que ele apontava as características daquilo que ele chamou de fascismo eterno. E por que ele deu esse nome? Porque se trata de uma ameaça, de um sentimento que ele está presente na sociedade ou ele pode se fazer presente a qualquer momento. Ele não é historicamente delimitado, historicamente específico, como foi o fascismo de Mussolini. Então, se for emergir, ou na verdade de alguma forma já emergiu, e é essa a grande questão, mas a emergência de uma nova forma de fascismo, ela não vai ser necessariamente como aquela do Mussolini. Tanto é que, quando a gente pensa no nazismo, hoje existe o termo neonazismo para identificar justamente essas novas formas que, de alguma forma, reeditam aquela ideologia do nazismo. No caso do fascismo, Umberto Eco fala como o próprio Mussolini, ele nunca teve uma ideologia específica, nunca levou a cabo uma filosofia muito bem delimitada. O que ele tinha era apenas uma retórica. E aí, o filósofo ele vai mostrar como existem algumas características que elas fomentam esse sentimento e que podem levar a uma espécie de totalitarismo ou a um desejo de totalitarismo que ele vai chamar também de totalitarismo fuzzy. Essa palavra fuzzy se refere àquilo que não é muito bem delimitado, aquilo que você não consegue focar, sabe? Então é um totalitarismo desfocado. Esse termo é interessante para a gente pensar, como alguns regimes, inclusive o que a gente passou nos últimos 4 anos, eles não podem ser muito bem traçados como uma forma de fascismo, se a gente for pensar naquele modelo italiano. Mas é justamente por isso que pesquisadores decidiram cravar o nome de bolsonarismo. E aí, Umberto Eco, lembrem-se, ele estava falando em 1995. Ele disse o seguinte: em nosso futuro, desenha-se um populismo qualitativo de TV ou internet, no qual a resposta emocional de um grupo selecionado de cidadãos pode ser apresentada e aceita como a voz do povo. E qualquer semelhança com o que está acontecendo ainda hoje no nosso Congresso com o bolsonarismo não é mera coincidência. A gente vê o tempo todo esses parlamentares conservadores alegando que eles falam pelo povo. A gente viu no 8 de janeiro e também anteriormente, a gente viu o tempo todo essas pessoas dizerem que elas clamarem pelo artigo 142 da Constituição Federal era uma forma de fazer valer a voz do povo, sendo que essas pessoas são simplesmente um grupo que não corresponde ao povo, ou à maioria do povo, e eles estão dando uma resposta emocional baseada no ódio, no pânico moral, na crença em teorias da conspiração, e assim eles transformam essas demandas deles em uma suposta voz do povo. O que a gente tem aí? O populismo qualitativo, que foi profundamente exercido por Bolsonaro ao longo dos últimos 4 anos em que ele esteve no poder. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do que seria o fascismo eterno, quais as características e como a gente pode utilizar tudo isso como ferramenta para compreender o mundo de hoje, eu vou dar um mini curso no dia 29 de junho, que cai numa quinta-feira, pelo Simpla. Então, basta que você procure pelas minhas redes, aí eu estou por aí em todas as redes vizinhas, é só você se inscrever. E eu estou com uma promoção até o dia 12, vai ser mais barata a inscrição. Quem sou eu? Meu nome é Francine, eu tenho formação em letras e mestrado e doutorado em estudos literários. Eu pesquiso identidade, representação e desde 2018 eu tenho investigado também teorias da conspiração e como elas podem servir para manipular a mente das pessoas.